A criança mais linda do mundo, a pequena rainha da beleza, a Mini Miss. Esses eram alguns dos títulos que essa menina conquistou durante 6 anos da sua infância. Famosa e conhecida no mundo das celebridades nos Estados Unidos, ela foi capa de muitas revistas, fez muitos comerciais e ganhou vários prêmios de beleza infantil. Mas tudo isso fez com que ela tivesse uma vida adultizada e um final cheio de controvérsias. Este é um dos casos mais misteriosos dos Estados Unidos. Esta é a história da pequena JonBenét. Olá pessoal, olá minhas joias, meu nome é Vanusa Araújo, sejam bem-vindos ao canal do YouTube Sala Vermelha. Aqui eu falo sobre casos criminais resolvidos, não resolvidos, sobre pessoas desaparecidas e sobre casos misteriosos. No final eu ponto uma lição que o caso me dá e dou a minha opinião. E também quero saber a opinião de vocês, tudo sempre com muito respeito, ok? Eu já peço para vocês, se inscrevam no canal, deixem um like, comentam, compartilhem, ativem o sininho para que vocês sejam informados assim que os vídeos forem publicados. Dados os recados, vamos para o caso de hoje. JonBenét Patricia Ramsey nasceu no dia 6 de agosto de 1990 em Atlanta, Geórgia, nos Estados Unidos. Filha de JonBenét e Patricia Ann Ramsey, conhecida como Patsy, seu irmão se chama Burke, que na época tinha 9 anos. Ela também tinha mais 3 irmãos paternos, John Andrew, Elizabeth e Melinda Ramsey, filhos do primeiro casamento de seu pai. Muito extrovertida e amorosa, ela foi criada na cidade pacata de Boulder, no Colorado, Estados Unidos. Só para ficar mais fácil de entender os nomes dos personagens desse caso, que são tão parecidos, o pai é JonBenét, a mãe é Patricia Ann. E a filha teve o seu primeiro nome uma junção do nome do pai e o segundo nome o de sua mãe. Vamos chamar o pai de John, a mãe de Patsy, que era o apelido dela, e a nossa pequena personagem de JonBenét. Name and how old you are? My name is JonBenét Ramsey and I'm 5 and a half. 5 and a half. Okay, keep one to left. Okay. What is your favorite animal at the zoo? The monkeys because they laugh and stuff and hang around. John, o pai, faz sua fortuna crescer cada vez mais e sua esposa assume os cuidados com os filhos e também administra a carreira da filha nas passarelas. Patsy, sua mãe, antes de casar já era muito conhecida no mundo das celebridades. De desfiles, concursos de beleza, além de outros títulos, ela ganhou o concurso de Miss West Virginia em 1977. Sua irmã Pamela também ganhou o mesmo concurso em 1980. Logo que JonBenét foi crescendo, ela direcionou a filha para os concursos mirins, e a filha foi se acostumando e acabou gostando muito de desfilar, de ser fotografada e aparecer na TV. Nessa época era comum nesses desfiles as crianças usarem salto altos, maquiagem exagerada, elas pareciam mini mulheres adultas. JonBenét foi fotografada para muitas capas de revistas renomadas da época. Ela tinha uma agenda muito grande de gravações e trabalhos comerciais. Essa prática das crianças participarem desses eventos ficou ainda mais atraente após o lançamento do filme em 2006 chamado Little Miss Sunshine. O filme mostra uma história de uma garotinha que não tinha o biotipo das crianças que costumavam a participar dos concursos, mas ela foi incentivada pelo avô, um ex-drogado, e por toda a família que também não tinha o perfil das famílias que costumavam acompanhar as crianças nos eventos. Ao contrário, era uma família problemática em vários sentidos, mas juntos incentivaram e mostraram para a menina que era possível, mesmo estando fora de todos os padrões. Se já era forte antes, após este filme, aumentou muito, mas muito o interesse por esse tipo de concurso. Só para vocês terem ideia, esses eventos fazem girar em torno de 5 bilhões de dólares por ano nos Estados Unidos. O problema é que esses eventos antigamente deixavam as crianças com aspecto de adulto. Muitas vezes as encenações nas passarelas, fotos, vídeos
eram puxados para o lado sexy, deixando as crianças expostas a um mundo bem distante do delas. Em casa, JonBenét era muito querida e amada por todos. Divertida, alegre, brincalhona, ela sempre aparecia nas fotos sorrindo. Em relação ao seu irmão Burke, de 9 anos, foi relatado por pessoas próximas que os irmãos tinham uma amizade e um carinho pelo outro muito grande, mas como todo irmão, também brigavam bastante e implicavam um com o outro. Ele tinha um certo ciúmes da irmã, até porque ela era bajulada pela mãe e por todos por conta de sua fama. E ele estava num período de querer chamar atenção. Até dias antes do que aconteceu, ele teve algumas atitudes bem desagradáveis com sua irmã. Uma vez pegou excrementos fisiológicos e passou na cama de JonBenét. Eles sempre aprontavam com coisa desse tipo. Até foi falado também nas investigações que Patsy tinha levado os filhos para fazer terapia. No dia 25 de dezembro de 1996, amigos dos pais de JonBenét, Fluitt e Priscilla White, recepcionaram 34 convidados que ficaram na sua casa por horas, entre eles a família Ramsey. Como eles iam viajar no dia seguinte, eles saíram da festa e chegaram na sua casa por volta de 9h15 da noite. Quando o casal acorda às 5 da manhã no dia 26 de dezembro para fazerem uma viagem em família, a mãe da menina encontra uma carta de quase 3 páginas nos pés da escada, pedindo um resgate pela filha, indicando que seria um sequestro. De acordo com o depoimento de Patsy, mesmo antes de terminar de ler a carta de 2,5 páginas, eles correram para o quarto ver se a filha estava na cama. E ela não estava nem na cama e nem no quarto. Eles entraram em desespero. Sem hesitar, ela liga para o serviço de emergência em estado de pânico. 911 emergency. Police. What's going on? 5515th Street. What's going on there, ma'am? We have a kidnapping. Hurry, please. Explain to me what's going on, okay? There's a note left and our daughter's gone. A note was left and your daughter is gone? How old is your daughter? 6 years old. She's gone. 6 years old. How long ago was it? I don't know. I just found the note. And my daughter's Does it say who took her? What? Does it say who took her? I don't know. There's a ransom note here. It's a ransom note? It says SBTC. Victory. Please. Okay, what's your name? Are you Kathy Ramsey. I'm the mother. Oh my God. Please. I'm sending an officer over, okay? Please. Do you know how long she's been No, gone? I don't. Please, we just got out. Is she right here? Oh my God, please. Okay, well, There's somebody. I am, honey. Please. Take a deep breath Please. away, okay? Hurry. Patsy? A ligação foi realizada às 5h52 da madrugada. A polícia foi muito rápida nesse momento. Talvez eles já estivessem perto, eles chegaram às 5h55. Logo começaram a chegar também familiares e amigos mais próximos do casal. Brevemente vou resumir a carta que supostamente foi deixada nos pés da escada. Abre aspas. Senhor Ramsey, nós temos a sua filha e ela está ilesa e segura. Você sacará 118 mil do seu banco, 100 mil em notas de 100, 18 mil em notas de 20. Ligarei para você amanhã entre 8 e 10 horas da manhã para falar sobre a entrega. A entrega será muito cansativa, então sugiro que você descanse. O menor ato fora das nossas instruções resultará na execução imediata da sua filha. Os 2 senhores cuidando da sua filha, eles não são exatamente como você. Então sugiro que você não os provoque. Há 99% de chance da sua filha morrer se você tentar nos vencer. Não nos subestime, John. Use a sua mente. Tudo está nas suas mãos agora, John. Vitória SBTC. Fecha aspas. Um pedido de resgate fora do normal, muito extenso e detalhado, extremamente longo. De acordo com a polícia, normalmente, quando há um pedido de resgate, eles são bem curtos e diretos, sem revelar muito sobre quem está pedindo. Tudo isso era muito estranho e perturbador.
Um detalhe que chamou muita atenção foi o valor, 118 mil, um valor muito específico. Eles poderiam ter pedido 200 mil, meio milhão, 1 milhão, afinal John era dono de 2 empresas de aviões e naquele mês ele tinha recebido 118 mil de bônus das suas empresas e era o mesmo valor que estava na carta. Quando o policial Ricky Frank chega na residência, ele olha toda a casa, menos o porão onde ficava uma adega, porque estava trancado naquele momento. Na casa nada foi encontrado, não tinha sinais de arrombamento, tudo estava perfeito. Um dos casais de amigos da família, Fleet e Priscilla White, chegam andando pela casa e foram chegando mais gente. Todos que chegavam pegavam a carta para ler, tudo foi contaminado de forma inacreditável. Um casal de amigos da família se ofereceu para levar o seu outro filho, Burke, que ainda estava dormindo, para sua casa. Então eles levaram Burke sem ao menos perguntar se ele sabia do que tinha acontecido, se ele tinha ouvido alguma coisa, simplesmente pega o menino e leva para outra casa. Mais tarde, a detetive que estava no local comete mais um erro pedindo para o pai e o amigo dele procurarem novamente a menina pela casa toda, nos 4 andares, o que deveria ser trabalho da polícia fazer e já ir preservando e isolando uma possível cena de crime. A casa já tinha sido revistada pelo policial e pelo amigo Fleet White, mas nenhum deles entrou na adega por conta de estar trancada. O pai de John Benet não sabia desse detalhe, mas ele estranhamente dessa vez ele começou exatamente a procurar justo no porão, na adega. No dia 26 de dezembro de 1996, próximo a 1h da tarde, ao abrir a porta de uma sala do porão, o pai encontra a sua filha morta de uma forma brutal. John Benet estava no chão com um cobertor branco sobre ela, com uma fita adesiva na boca, suas mãos atadas com um garrote muito bem feito, amarrado em um cabo de pincel e uma corda de nylon no seu pescoço. De acordo com o relato do pai, ele se desespera, pega a menina, tira a fita que cobria sua boca, tenta desatar os braços, até abraça, beija a filha e leva ela para o andar de cima e coloca ela no chão na frente de todos que estavam ali. A detetive que estava no local comete mais um erro, pegando a menina novamente e a colocando embaixo da árvore de Natal, o que foi um fato bem estranho para todos. O pai pergunta para a policial se ela ainda está viva, mas a criança já está sem vida. A partir daí, o que era um desaparecimento virou investigação de assassinato. Tudo foi contaminado, toda a cena do crime foi destruída. Até podemos entender o desespero do pai, mas o despreparo da polícia foi muito grande durante todo o tempo. Quando os pais recebem a notícia da morte da filha, ao invés do casal se confortarem um ao outro, o que seria normal, isso não aconteceu. Os amigos de John o confortavam e outros amigos ajudavam a Patsy a limpar a cozinha. Tudo isso parecia muito estranho. Foi feito perícia em vários itens e também no corpo da John Benet. Primeiro vamos falar do laudo da carta encontrada na casa. De acordo com a perícia, a caneta e bloco usado para escrever a carta pertenciam à casa da família. A carta tinha 2,5 páginas. Antes de escrever a definitiva, foram feitos 2 rascunhos, pois eles estavam no lixo. Após escrever a carta, caneta e bloco usado foram colocados cada um no seu devido lugar. A escrita era muito próxima à caligrafia de Patsy. Muitos detalhes eram bem parecidos, mas o laudo deu como inconclusivo. Agora vamos falar sobre o laudo do corpo da pequena John Benet. Ela foi encontrada por volta da 1 da tarde. De acordo com a perícia, ela estava morta aproximadamente 12 horas. Possivelmente tenha morrido entre 10 e 6 da manhã. Segundo o legista Dr. Werner Spitz, ela morreu por conta de asfixia por estrangulamento e traumatismo craniano. Também foi constatada uma pancada na cabeça com um objeto contundente, que chegou a fraturar o seu crânio. Ela tinha 2 cortes nas costas, tinha também uma perfuração perto do ouvido, marcas de uma corda amarrada no pescoço.
De acordo com o legista, quando foi apertado o pescoço, ela ainda tinha vida, e ele diz que a menina já estava morta quando houve outros ferimentos, como cortes e perfurações. Por isso, houve pouco sangramento. De acordo com o laudo da perícia, no estômago de JonBenét tinha pedaço de abacaxi, a sua fruta preferida. Em cima da mesa foi encontrada uma tigela que tinha essa fruta. Nessa vasilha e no talher tinha impressão digital da mãe e do irmão Burke, mas não tinha impressão digital de JonBenét. Provavelmente ela pegou a fruta com a mão sem encostar nas vasilhas ou alguém pegou para ela. DNA de 2 homens desconhecidos estava na sua roupa íntima. Não foi constatado que houve abuso sexual de fato, porém ela apresentou uma lesão na parte íntima do seu corpo. O caso ficou muito conhecido e teve fama mundial. Após o funeral, os pais, que não estavam querendo ser interrogados pela polícia, 2 dias depois deram entrevista para a CNN, em uma transmissão ao vivo, o que causou estranheza tanto para os investigadores quanto para a população. No primeiro momento das investigações, o correto é que as pessoas da família e amigos próximos sejam interrogados separadamente, para que possam ser excluídas quaisquer suspeitas, mas seus advogados não deixaram isso acontecer. Aliás, rapidamente tinha muitos advogados e também um relações públicas, que era o porta-voz da família. De acordo com declarações dadas à polícia, Patsy não sabia informar por que sua filha tinha abacaxi no estômago. Ela nem se lembrava que em cima da mesa tinha uma tigela com essa fruta. A pequena JonBenét comeu caranguejo na festa em que eles estavam antes de ir para casa. A perícia não constatou nenhum resíduo de caranguejo em JonBenét. O fato é que o último alimento que ela comeu foi abacaxi, provavelmente depois que voltaram para casa. Só que tem um detalhe importante. No depoimento, o pai disse que chegou da festa e pegou JonBenét dormindo no carro e a levou direto para a cama. Se isso for verdade, então JonBenét teria comido abacaxi que horas? Também foi observado que em cima da mesa tinha uma lanterna preta que, de acordo com o legista, batia exatamente com as marcas que tinha na cabeça da menina. E ele acredita que o autor do crime tenha usado esse objeto para ferir JonBenét, o que causou o traumatismo craniano. Mas não tinha impressão digital e nem DNA na lanterna, nem nas pilhas dentro dela. Parecia que alguém tivesse limpado esse objeto. Afinal, seria normal ter impressão digital de alguém de lá da casa, mas não tinha nenhuma. Uma janela quebrada no porão sugeria que alguém tivesse entrado por ali, mas, observando melhor, tinha teias de aranha e isso claramente mostrava que não entrou ninguém por ali há muito tempo. Após 3 meses sem muitas descobertas, o promotor Alex Hunter, responsável pelas investigações, apresenta um nome para compor a sua equipe, Lou Smith, um detetive muito respeitado que tinha mais de 200 casos criminais desvendados no seu currículo. Porém, ele já estava aposentado, mas Hunter faz questão que ele volte ao trabalho para ajudar nessa tarefa em especial e tão difícil. Sensibilizado, Smith entra para a equipe para ajudar a encontrar quem tirou a vida de JonBenét. Com uma semana de trabalho nas pesquisas, Smith afirma categoricamente que não foi a família. Ele acredita que alguém estranho teria entrado na casa. Diante disso, a equipe que acreditava que tinha sido a família já ficou com o pé atrás. Outros detetives já não compartilhavam todas as informações, deixavam ele meio que trabalhando sozinho. Foi relatado para a polícia que o detetive Smith foi visto dentro de um carro na frente da casa conversando com a família Ramsey, de forma muito próxima. Isso levantou algumas desconfianças sobre o seu trabalho. 1 mês depois, ele é afastado do caso, por suspeitarem que ele estava tendo um contato mais amigável com a família da vítima. Mesmo afastado, este caso tinha virado uma questão de honra para Smith. Sem receber nada financeiramente, ele continuou as investigações por anos.
por conta própria, acreditando que alguém teria entrado na casa da família e tirado a vida de John Benet. No dia 27 de abril de 1997, foi oferecido $100 mil de recompensa para quem desse informações sobre o caso. Essa foi uma iniciativa do casal para descobrir quem fez isso com a sua filha. Somente 8 meses depois do crime, Burke, de 9 anos, irmão de John Benet, é interrogado pelos investigadores. Era notório pelos profissionais que ele havia sido muito bem preparado pelos advogados da família, pois ele estava muito tranquilo e confiante. Poucos relatos desse interrogatório foram divulgados. Em 2006, com 49 anos de idade, a mãe de John Benet, Patsy Ramsey, morre por conta de um câncer de ovário que ela tinha há mais de 10 anos. Como o DNA de 2 homens desconhecidos encontrado na roupa íntima de John Benet não era correspondente a ninguém da família nem de pessoas próximas, 10 anos depois, com a tecnologia mais avançada, foram colocados em um banco de dados. Também não foi compatível entre milhões de pessoas que estavam ali. Foi apresentado a possibilidade do DNA ser de funcionários de uma fábrica têxtil da China, que durante a confecção e a embalagem do produto pode ter deixado o DNA na roupa usada pela criança. Após saber dessa possibilidade, em 2008, o novo promotor público chegou à conclusão de que não tinham provas suficientes para acusar os pais. Ele emitiu uma nota se desculpando com a família e encerrando o caso. Em relação ao DNA, é difícil, mas não é impossível de acontecer. Eu já vi casos de um DNA que foi encontrado em várias cenas de crimes. Eles achavam até que eram de um serial killer. Depois descobriram que era de um funcionário de uma empresa que fabricava o coletor de material para usos de exames forenses. Anos se passaram e aquele investigador aposentado, Smith, que queria provar a sua teoria, mas infelizmente ele adoeceu. Mas como ele tinha se envolvido tanto com o caso que em 2010, antes dele morrer, ele deixou um material muito rico com várias anotações, gravações e tudo encaminhado para que seus filhos e outros profissionais ajudassem de alguma forma a não deixar o caso da John Benet ficar sem solução. Com o uso de novas tecnologias, a investigação apurou que durante a ligação que Patsy fez para o serviço de emergência, foi possível observar que durante a ligação ela usava um tom de voz, achando que já tivesse desligado o telefone, porém a ligação continuou. Dá para ouvir que ela muda completamente o jeito de falar e usa a frase, abre aspas, pronto, falei, fecha aspas. Também deu para ouvir uma voz de uma criança no fundo. Sim. Patsy. A única criança que tinha na casa sem ser a filha era o filho Burke, mas para os investigadores, os pais disseram que o filho dormiu o tempo todo nesse momento. Às vezes, algumas pessoas assumem crimes famosos só para surfar a onda e atrapalhar as investigações. Um professor de educação infantil, John Mark, que morava na Tailândia, disse que tinha sido ele. Foi descartado pela polícia, pois o DNA não era compatível. Um amigo da família, Bill McReynolds, que fazia papel de Papai Noel no Natal, entrou para a lista de suspeitos. Também foi descartado por falta de provas. Gary Oliva, que morava no mesmo bairro da família Ramsey, apenas 13 casas de distância, ele está preso por estar envolvido com pedofilia. Na época, foi um dos suspeitos, mas como o DNA dele não batia com o que foi encontrado nas roupas de John Benet, ele também foi descartado. Uma daquelas 3 pessoas que já falamos aqui passou a ficar em mais evidência em 2016. Gary Oliva voltou para a lista de suspeitos. Após a polícia divulgar fotos dos nós feitos pelo autor do crime, um amigo de escola, Michael Vell, que estudou com ele, afirma que não tem dúvidas
do envolvimento do ex-amigo nesse crime. Ele acredita que Oliver entrou junto com outros homens na casa de JonBenét. De acordo com os relatos do amigo, Oliver gostava de artes e nos seus trabalhos artísticos, na escola, ele desenhava vários tipos de nós bem complicados, alguns iguais o da foto de JonBenét. Em 2016, quando a polícia divulgou fotos do garrote feito com nós precisos e usando cabo de pincel, ele disse, abre aspas, só olhei para aquele garrote e quando o vi, todos os pelos do meu braço e do meu pescoço se arrepiaram. Eu disse a mim mesmo, caramba, isso é um pincel e há um nó nesse barbante. Fiquei pasmo quando vi os nós e quando vi o garrote, o meu coração afundou. Fecha aspas. No período que aconteceu o crime, Oliver estava em liberdade condicional de uma prisão de 10 anos por ter molestado crianças de 4 e 7 anos. Oliver também foi visto em uma das vigílias que foi feita para JonBenét. O ex-amigo afirma que na noite do dia 26 de dezembro de 1996, Oliver ligou para ele desesperado e soluçando, dizendo o seguinte, abre aspas, eu machuquei um pouco uma garotinha, fecha aspas. Michael fala que nesse momento Oliver puxou ele para essa situação, desde então ele carrega esse fardo tão pesado. Ele contou para sua esposa e em seguida ligou para a polícia relatando sobre a ligação. Achou que no dia seguinte ou nos próximos dias, Gary seria preso. Achou também que alguém iria procurá-lo para falar sobre a ligação, sobre o telefonema que ele recebeu, mas nada disso aconteceu. Michael fala que na época que estudavam juntos, Oliver tinha o hábito de entrar sorrateiramente em locais privados para roubar objetos, principalmente coisas relacionadas à arte, de forma que as pessoas nem percebessem. Na prisão, Gary Oliver confessou para Michael através de várias cartas que entrou na casa da família naquela noite. Como Michael não sentiu interesse por parte da polícia para investigar, então ele decidiu divulgar todo este material para a imprensa. Esse é um dos casos com mais teorias que eu já vi, algumas absurdas, outras mais coerentes. Uma das mais viralizadas e absurdas é que JonBenét não morreu, ela saiu de cena e voltou aos holofotes anos depois, já adulta, e ela seria a cantora Katy Perry. Essa teoria existe por conta da semelhança entre as duas. Voltando para a seriedade do caso e do canal, há quem acredita que o autor está entre a família. Outra parte acredita que um estranho entrou na casa e cometeu tal atrocidade. Brevemente eu vou relatar duas teorias, uma sendo a família e outra sendo pessoas desconhecidas. Na primeira teoria podemos considerar que o DNA dos dois homens que aparecem no laudo seria de funcionários da fábrica que confeccionou a roupa. No caso de ser alguém da família, com base nas investigações que foram feitas e na opinião de alguns detetives, pode ter acontecido da seguinte forma. Depois que chegaram em casa, JonBenét estava acordada, viu o irmão comendo abacaxi que sua mãe preparou, foi e pegou um pedaço sem encostar em nada, por isso não tem os vestígios dela. O irmão de 9 anos se irritou e pegou a primeira coisa que ele vê, uma lanterna, e bateu na cabeça da irmã de 6 anos. Eu falo a idade para a gente ter um pouco mais de noção de tamanho e força. Ele pode ter feito isso em um momento de fúria, de ciúmes da irmã, não com a intenção de matar. A menina desmaiou, os pais acharam que ela tivesse morrido, vendo que já tinham perdido uma filha, eles não queriam perder o outro. E se chamassem a ajuda, talvez o seu outro filho tivesse que responder por matar a irmã. Mesmo sendo criança, pelas leis dos Estados Unidos, ele responderia. Em uma tentativa desesperada para encobrir todo o acidente, fizeram tudo para que parecesse uma tentativa de sequestro, como já foi relatado aqui. Se os pais realmente fizeram isso, se eles cometeram essa atrocidade, eles enterraram junto com a JonBenét todo o respeito, toda a dignidade,
todo o amor que eles diziam ter por ela. Eu li o laudo na íntegra, eu vi as fotos da JonBenét morta, claro que não vou colocar aqui por uma questão ética. Se foi isso, eu não encontraria palavras para descrever o quanto foi desumano o que fizeram com uma criança de 6 anos, inocente e indefesa. A teoria de que estranhos entraram na casa é baseada nas investigações da polícia e na opinião do detetive Low Smith. Uma das possibilidades seria: eles foram até a residência, encontraram a porta ou uma janela destrancada, pois nos Estados Unidos muitas pessoas têm o costume de só encostar as portas. Isso não seria nada estranho. Entraram na casa, sabiam que a família iria demorar, pois em dia de Natal, quando as pessoas saem, elas demoram horas se confraternizando. Eles tiveram muito tempo para escrever a carta, até mesmo tentar imitar a letra de Patsy, jogaram os rascunhos no lixo, guardaram caneta, papel nos seus devidos lugares, poderiam ter encontrado algum documento que viram o valor de 118 mil, tiveram tempo para limpar a lanterna que estava em cima da mesa, ficaram escondidos, afinal a casa era muito grande, tinha 15 quartos. Quando a família chegou e foram dormir, os criminosos pegaram a menina no seu quarto, desceram com ela e deixaram a carta na escada. Na cozinha, eles podem ter pego um pedaço de abacaxi e dado para JonBenét, talvez até para acalmá-la, e depois foram para o porão, onde tudo aconteceu. Pode ser que a morte da menina não estivesse nos planos, mas como aconteceu, eles desistiram do sequestro. Só atualizando um pouco o cenário, após quase 3 décadas, após a morte de Patsy em 2006, John Ramsey se casou novamente em 2011. Ele escreveu um livro, O Outro Lado do Sofrimento, que conta como sua fé ajudou a ele passar do sofrimento ao perdão. Muitos materiais foram produzidos sobre o caso, séries, filmes, livros, documentários. Burke, o irmão de JonBenét, processou algumas produtoras que faturaram milhões, afirmando categoricamente que ele matou a irmã. O caso continua aberto, a polícia garante que estão usando novas tecnologias para a investigação. A lição que esse caso me dá é o foco. Quando a gente foca muito numa direção, a gente deixa de ver outros detalhes, que podem nos dar novos rumos, revelar outros fatos. Eles focaram muito em DNA que não batia. Eu não acredito em crime perfeito, ou não foi investigado ou foi mal investigado. É uma pena que neste caso a cena do crime foi toda destruída, foi um erro atrás do outro. Não acho que foi um acidente doméstico seguido de uma simulação de tentativa de sequestro. Não acredito nisso, para mim não foi a família. Eu acredito na teoria do detetive aposentado Low Smith. Um profissional respeitado por todos, tinha no seu currículo mais de 200 crimes difíceis e solucionados por ele. Se a polícia não o tivesse demitido, esse caso talvez já estaria desvendado há muito tempo, mas a polícia ficou muito focada em DNA que não batia. Sobre a ligação, eu ouvi umas 10 vezes e achei muito verdadeira a ligação que a Patsy fez para a emergência. Eu vi relatos de pessoas questionando os pais por eles se preocuparem em tirar o outro filho da casa durante a situação. Bom, eu não sou mãe de filho único, eu tenho uma porção de filhos. Se acontecesse algo parecido com um dos meus filhos, com toda certeza desse mundo, sem saber o que estava acontecendo, eu correria para proteger os que ainda estivessem ali. Eu quero muito saber a opinião de vocês, eu vou responder todos que deixarem comentário. Se inscrevam no canal, eu preciso muito que vocês se inscrevam, deixem um emoji, interajam bastante para que eu possa trazer novas histórias para vocês. Até o próximo vídeo, beijo, bye!